Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Último dia da semana, julho acabando e bora pro giro jurídico de hoje. O TRT de Minas analisa a forma como uma escola conduziu a dispensa coletiva de professoras e um desembargador gera repercussão ao dizer que advogados precisam saber caminhar sem orientações de gabinete. Também vamos falar da nova lei que torna obrigatória a divulgação do Ligue 180 e da sanção do Pix Pensão, que permite a transferência automática de alimentos por decisão judicial. No destaque Lolerer, o STJ define quais vínculos familiares devem ser considerados na fixação de indenizações por morte. E na análise disponível no portal da Lolerer, o tema é a nova medida provisória das dívidas rurais, seus limites e os requisitos para a renegociação do crédito. E no final do episódio a gente volta para ler os comentários de vocês. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. No episódio de ontem, nós falamos da análise do advogado Gutenberg Amorim, que está disponível no portal da Lolerer. E hoje ele vai comentar sobre esse tema aqui para vocês. Até onde o Poder Judiciário pode retirar parte do salário de uma pessoa para pagar uma dívida? Essa é a controvérsia a partir do tema 1230 do Superior Tribunal de Justiça. O Código de Processo Civil protege salários, aposentadorias e pensões contra a penhora. A própria lei, porém, estabelece algumas exceções. Nos últimos anos, o STJ passou a admitir, em situações excepcionais, a penhora de parte do salário, até mesmo pagamento de dívidas não alimentares, e quando a remuneração é inferior a 50 salários mínimos. Agora, o tribunal deverá unificar os critérios dessas relativizações, e esse tema impacta muitas pessoas que estão na situação aí de dívidas e execuções. A questão não pode ser resolvida com percentuais automáticos e é indispensável considerar, no contexto da defesa e do processo, questões como renda, despesas essenciais e, dependendo da situação, até garantia do mínimo essencial. Agora, o verdadeiro desafio é garantir o direito do credor sem comprometer a dignidade e a subsistência também do devedor. Esse é o tema. O escritório Gutenberg Amorim Advocacia é apoiador da Lolerer e atua na defesa dos interesses de pessoas físicas e jurídicas, nas áreas de direito previdenciário, direito do consumidor e direito bancário. Agradecemos ao Dr. Gutenberg pela participação. E vamos com o giro jurídico de hoje. A quinta turma do TRT-MG manteve a condenação de uma escola privada de Juiz de Fora ao pagamento de R$15 mil por danos morais a uma professora, diante da forma vexatória como as dispensas foram conduzidas. Em dezembro de 2024, docentes foram chamadas individualmente à diretoria e, enquanto retornavam chorando, outras permaneciam aguardando possível desligamento, gerando assim um ambiente de tensão, medo e constrangimento coletivo. O relator, desembargador Paulo Maurício, entendeu que ficaram comprovados a conduta ilícita do empregador, o dano e o nexo de causalidade. A decisão foi unânime e também manteve o pagamento de horas extras por reuniões pedagógicas realizadas fora do horário regular. O processo aguarda análise de admissibilidade de recurso de revista ao TST. Durante sessão do Tribunal Pleno e do órgão especial do TRT da Terceira Região, o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto afirmou ter proibido servidores de seu gabinete de prestar orientações processuais a advogados por telefone. A declaração ocorreu durante debate sobre uma alteração no regimento interno e a necessidade de indicar expressamente qual recurso seria cabível em determinada situação. Parte dos magistrados considerava que o esclarecimento ajudaria advogados e partes a evitar erros, enquanto a comissão de regimento entendia que os profissionais deveriam conhecer as regras processuais. Ao acompanhar a comissão, o desembargador afirmou que os gabinetes não devem orientar advogados sobre procedimentos e que questões sobre a composição da turma devem ser dirigidas à secretaria. Ao final, o tribunal manteve no regimento a indicação expressa de que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Foi sancionada a Lei 15.478 de 2026, que torna obrigatória a divulgação do Ligue 180, canal gratuito de atendimento a mulheres em situação de
violência. A norma determina que o governo federal promova a divulgação do serviço em meios de comunicação de massa e em locais públicos e privados de grande circulação, como escolas, hospitais, órgãos públicos, transportes coletivos e casas de espetáculos. Disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, o Ligue 180 recebe atendimentos por telefone, e-mail, WhatsApp e em libras. Além de registrar denúncias e encaminhá-las aos órgãos competentes, o serviço orienta sobre direitos e direciona as vítimas à rede especializada, incluindo delegacias, defensorias, centros de referência e unidades da Casa da Mulher Brasileira. A nova lei altera a Lei 10.714 de 2003. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto conhecido como Pix Pensão, que cria um sistema de transferência automática de pensões alimentícias e altera o Código de Processo Civil. Por decisão judicial, o valor pode ser debitado da conta do devedor e transferido diretamente ao beneficiário, em qualquer fase do cumprimento de sentença, por sistemas integrados ao Banco Central, como o Pix. A medida amplia a cobrança automática para alcançar também trabalhadores autônomos. Se não houver saldo, a instituição financeira deverá comunicar às autoridades competentes que poderão tornar indisponíveis outros ativos até o limite da dívida. Após a conversão do bloqueio em penhora, os valores deverão ser transferidos em até 24 horas. A lei também determina que o CNJ reúna dados sobre ações de alimentos e entrará em vigor 1 ano após sua publicação. E vamos com o nosso destaque do dia. A 4ª turma do STJ decidiu que o valor da indenização por dano moral decorrente da morte de uma pessoa deve considerar não apenas o grau de parentesco, mas também a convivência efetiva e a existência de dependência emocional ou econômica entre a vítima e os familiares que pedem a reparação. Com esse entendimento, o colegiado reduziu de R$1 milhão para 350 mil o valor total das indenizações destinadas a familiares de uma criança de 1 ano que morreu no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019. A decisão foi unânime. O STJ manteve o direito dos avós e dos tios da criança à indenização, mas considerou excessivos os valores fixados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por terem sido calculados com base na presunção do dano decorrente do parentesco, sem uma análise individualizada da intensidade dos vínculos familiares. Em primeiro grau, a responsabilidade objetiva da Vale foi reconhecida e a empresa foi condenada ao pagamento de R$375 mil apenas à avó da vítima. O juízo entendeu que não havia prova suficiente de vínculo afetivo do avô afetivo e dos tios que justificasse a reparação. O TJMG reformou a sentença e reconheceu também o direito desses familiares. Para o Tribunal Estadual, bastavam a comprovação do parentesco e o nexo entre o desastre e o dano moral. As indenizações foram fixadas em R$400 mil para cada avô e R$100 mil para cada tio. No recurso ao STJ, a Vale não questionou o direito dos familiares à reparação. A discussão ficou concentrada no valor das indenizações, considerado excessivo pela empresa e no momento inicial da incidência dos juros de mora. A relatora, ministra Isabel Galotti, explicou que a jurisprudência do STJ admite a reparação por dano moral reflexo nos casos de morte e utiliza o grau de parentesco como critério para delimitar quem pode pedir a indenização. Essa limitação busca evitar ampliação excessiva do número de beneficiários e condenações desproporcionais. O reconhecimento do direito, porém, não significa que todos os familiares devam receber valores semelhantes. Na definição da quantia, devem ser examinadas as circunstâncias concretas, como a proximidade da convivência e a existência de dependência emocional ou econômica. A ministra destacou que esse cuidado é especialmente importante em relação a familiares que não integram o núcleo mais próximo da vítima, como os tios. Nesses casos, o parentesco isoladamente não justifica a fixação de indenizações elevadas. Para o colegiado, o TJMG presumiu o dano de todos os autores sem diferenciar o vínculo afetivo de cada um com a criança, o que resultou em valores desproporcionais em comparação com os parâmetros adotados pelo STJ. A indenização foi reduzida para R$150 mil para cada avô e R$25 mil para cada tio, totalizando R$350 mil. Quanto aos juros de mora, a 4ª turma manteve a incidência desde a data da morte da criança, conforme estabelece a súmula 54 do STJ.
E a análise de hoje, que já está disponível no portal da LawLetter, é assinada por Paulo Afonso Esteve Baggio. O tema central é a medida provisória 1376 de 2026, que cria mecanismos para a liquidação e a reestruturação de operações de crédito rural, mas não garante automaticamente a renegociação de dívidas dos produtores. A medida surge em um cenário de endividamento provocado pela combinação de eventos climáticos severos, aumento dos custos de produção, juros elevados e oscilações nos preços das commodities. A MP autoriza instituições financeiras a conceder novas operações para amortizar ou liquidar contratos anteriores, com condições diferenciadas de prazos, juros e garantias. Também prevê a reestruturação de determinadas cédulas de produto rural e permite a participação da União em fundo garantidor destinado à redução dos riscos dessas operações. Na prática, o produtor poderá acessar taxas diferenciadas, prazos mais longos e períodos de carência para o pagamento do valor principal. A análise, porém, destaca os limites da medida. A MP não extingue dívidas, não concede anistia e não suspende execuções, leilões ou outras medidas de cobrança. Também não obriga as instituições financeiras a aprovarem todos os pedidos apresentados. A contratação continua sujeita aos requisitos legais, à análise dos documentos, às políticas internas de crédito e à avaliação individual de risco realizada pelas instituições financeiras. Portanto, o simples preenchimento de requisitos objetivos não assegura, por si só, a renegociação. É nesse ponto que surgem as principais controvérsias jurídicas. A expressão utilizada pela MP ao autorizar a criação de linhas de crédito poderá gerar debate sobre a existência de um direito subjetivo do produtor à contratação. Também podem surgir discussões sobre quais operações estão efetivamente abrangidas, especialmente contratos estruturados e negócios realizados com tradings, cooperativas e outros credores privados. Outro ponto sensível é a relação entre a nova medida e o regime tradicional do crédito rural. A jurisprudência do STJ reconhece que, preenchidos determinados requisitos legais, a prorrogação da dívida rural não constitui mera faculdade da instituição financeira. Ainda será necessário definir como esse entendimento dialogará com a MP e com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Para o produtor, a viabilidade da operação dependerá principalmente da documentação apresentada. Será necessário levantar os contratos, identificar as garantias, comprovar as perdas sofridas, verificar a elegibilidade das operações e demonstrar capacidade de pagamento. A análise jurídica prévia pode ajudar a separar os contratos abrangidos pela MP daqueles que não se enquadram, além de identificar situações que eventualmente poderão ser discutidas no Poder Judiciário. A conclusão é que a MP 1376 representa uma oportunidade relevante de reestruturação das dívidas rurais, mas seu resultado dependerá da regulamentação, da interpretação dos requisitos, da análise das instituições financeiras e da estratégia adotada em cada caso. E esse é apenas um pequeno resumo dessa matéria que está publicada na íntegra lá no portal da LawLetter. Se você quiser conferir, é só acessar ela aqui no link da descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição. Chegamos ao final do episódio e eu tô vendo aqui os comentários, Vitor, e a gente tem que dar parabéns pro Fernando. Ele acabou de ser aprovado na prova da OAB. Parabéns, doutor. Parabéns, meu caro. E que venham muitas outras aprovações aqui dos nossos ouvintes, como já veio no passado. No mais, eu quero agradecer a todos os outros que comentaram na edição de ontem. A Dali Viegas, o Reinaldo, a Rai, Diogo Lemos, Andrei, Jamile, Tatiane, Adriele e Sheila. Muito obrigado a todos vocês que comentaram. Aproveitem também para se inscreverem na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente essa semana aqui, esse mês também. E para fechar o mês e a semana com chave de ouro, vamos para a frase do dia. Os obstáculos que encontramos no caminho, assim como as derrotas, acabam nos fortalecendo. Ótima sexta, um maravilhoso final de semana para vocês. Até segunda.